Vocês estão ligados que agora, a partir de 2024, para nós investidores, o jeito de calcular a DARF e fazer a nossa declaração de imposto de renda anual vai mudar completamente, né? Para alguns vai ser ótimo, para outros nem tanto, e eu quero explicar tudo nos mínimos detalhes nesse vídeo aqui para vocês. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Mari e o Revar vai mudar a nossa vida como investidor, tanto na hora de declarar as nossas vendas com lucro, quanto na hora da gente calcular e gerar a famosa DARF. Ou seja, ele vai interferir diretamente em todas as operações que a gente fizer dentro da renda variável, que são aí as ações, fundos imobiliários, ETF, BDR, enfim. O fato é, no dia 27/10 do ano que vos falo, aqui de 2023, foi criado o seguinte: instituiu aqui nessa instrução normativa, que é basicamente um incremento ali da lei, o que? Programa Auxiliar de Apuração de Imposto sobre Renda de Pessoa Física incidente sobre as operações de renda variável. E essa instrução normativa também dispõe sobre o envio das informações à Secretaria, ou seja, Receita Federal, tá? O nosso famoso leão, e das operações realizadas no mercado financeiro. Resumo da obra, Mário, não entendi nada. Lembra que todas as nossas operações ficam registradas na B3? Com essa instrução normativa, a gente vai ter aí um programa auxiliar que vai fazer todos os cálculos, inclusive vai deixar prontinho, assim como a declaração pré-preenchida, para a gente utilizar na nossa declaração de imposto de renda. E quem vai mandar todas essas informações vai ser a própria Bolsa de Valores. Então, lá na renda fixa, a gente já tinha descontado automaticamente lá, teve ganhos na renda fixa, o imposto de renda é descontado automaticamente. Resgatou de 30 dias, tinha ali IOF, é descontado automático. A gente não precisava fazer nada. E os relatórios já vinham bonitinho. Lá na renda variável, quando você investe em ações, em fundos imobiliários, a gente não tem isso. Por isso que a gente precisa ficar anotando. Porque dentro da B3, ela tem o registro ali, mas ela mostra a nossa posição atual. Então, a partir dessa nova instrução normativa aqui, a B3 vai precisar mandar as informações certinhas para o Revar, que é esse programinha aqui auxiliar, que vai ficar dentro do ECAC, que eu já vou explicar melhor para vocês, mas enfim. E agora a gente já vai ter isso tudo certinho. Então, o que está falando mais aqui? Revar ficará disponível no portal do Centro Virtual de Atendimento, que é basicamente o que? Portal ECAC. Opção: declarações e demonstrativos no endereço eletrônico do Gov. O que você vai ter que fazer então? Você vai ter que entrar dentro do Gov. Por quê? Porque tudo que envolve agora questão de imposto, questão de declaração que vai para a Receita Federal, está sendo feito dentro do Gov. Eles unificaram isso daí. Então, o que a gente precisa fazer? Ter acesso ao Gov e entrar por lá dentro do ECAC. E a gente vai conseguir ter aí o Revar, acesso a esse programa auxiliar que é o Revar. Basicamente, imagino eu, porque ainda não está em vigor, vai ser só a partir de 2024, basicamente imagino eu que vai ser igual o Carnê-Leão, que depois a gente só importa as informações, vai lançando lá bonitinho ou vai conferindo e só importa para a declaração depois. Importante, o imposto sobre a renda da pessoa física, ou seja, o imposto de renda que, apurado por meio do Revar, deverá ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente da realização da operação. O que isso daqui está querendo dizer? Referente a nossas DARFs, tá? Toda vez que a gente fizer alguma operação que tiver que pagar imposto, lembra que a DARF você gera aqui no mês que você realizou as suas vendas e pode pagar até o último dia útil do mês seguinte? Então, tá falando exatamente isso daqui. Aqui, contado pela data do pregão, por meio do documento DARF gerado pelo programa, ou seja, ele vai gerar as DARFs para a gente sem dor de cabeça. No primeiro mês de apuração do imposto por meio do Revar, o contribuinte deverá informar o custo unitário de cada ativo. Lembra isso aqui, custo não tem nada a ver com o preço atual, é o quanto você gastou para comprar aquele ativo.
Então, você vai colocar o custo e o valor do prejuízo anterior acumulado, havidos na modalidade tanto de day trade quanto comum, que é aquelas operações normais que a gente faz. Então, o que ele está falando? Se você tinha prejuízo acumulado, agora você lança lá no Revar, porque vai ficar bonitinho e nas próximas ele já vai te mostrar se você precisa ou não pagar algum imposto. Se você não sabe como que é esse cálculo da DARF e tal, eu vou deixar link na descrição e também no final nos cards para vocês assistirem e entenderem como funciona e como que você tem que lançar isso aqui depois. Caso o imposto apurado pelo Revar seja inferior ao mínimo permitido pelo recolhimento, o equivalente a R$10, este será adicionado no montante recolhido nos meses subsequentes até completar o valor referido. Isso daqui, lembra que eu falei para vocês que a lei não deixava claro pra gente, quando a gente fosse gerar a DARF lá, o que fazer quando ficasse menor de R$10 e que a maioria somava lá nos lucros futuros para pagar a DARF tudo junto e que teríamos um problema por conta disso daí, porque teria que pagar juros e multa porque a gente está pagando depois do mês que a gente deveria pagar. Agora a lei ficou super clara e já está falando exatamente isso, ó, pode somar para frente, não tem problema nenhum. Antigamente isso aqui não estava claro, então se você fazer isso, você poderia estar sujeito aí a juros e multa. Então, o que é a B3? Ó, envio de informações à RFB, que é a Receita Federal Brasileira. O que a Receita vai receber de informações? Ações, BDRs, as ações e unities, tá? Que são certificados de depósito de ações, ouro, recibos de subscrição, fundos imobiliários, fundos de investimento, fundos de infraestrutura, fiagros, ou seja, tudo que envolve renda variável vai aparecer aqui. Detalhe importante, o envio das informações aqui deverá ser efetuado em até 10 dias após a realização das operações. Ou seja, se você fez uma compra hoje, já vai aparecer no Revar aí nesse programinha amanhã, depois de amanhã? Não, vai levar aí até 10 dias, tá? 10 dias após a realização das operações. E se você realizou alguma operação que iria ser efetivada ali num dia que não é útil, conta a partir do dia útil, tá? É 10 dias a partir do dia útil. E aí lembra que eu sempre falo para vocês que tudo tem seus pontos positivos e pontos negativos. Então, quais que são os pontos positivos? É uma promessa maravilhosa que vai trazer mais agilidade e praticidade na hora da gente fazer a nossa declaração de imposto de renda. Então vai ficar muito mais fácil e a gente não vai precisar fazer a conta da DARF, porque tem uma confusão ali, porque na hora a gente fala assim, será que eu fiz o cálculo correto? Porque eu tô tentando fazer o certo, mas e se eu fazer a conta errada? Como é que fica esse negócio? Então, com esse programinha vai facilitar a nossa vida. Quais então que são os pontos negativos? Vai ficar dentro do Gov, tá? Então, se você não tem acesso a esse seu Gov, entra lá no site gov.br, tá? Entra bonitinho, não tem segredo nenhum, é só digitar aqui gov e já vai aparecer aqui, ó, portal.gov.br. Aqui dentro você pode entrar com o Gov ou se cadastrar, tá? Você vai clicar aqui da mesma forma e colocar todas as suas informações. E aí, quando você se cadastra no Gov, você tem algumas pontuações, vamos dizer assim. A modalidade ali que você fica no cobre tem o prata e o ouro. O que significa isso? Quanto mais informações suas, tá? Você cadastrar ali, mais aumenta o seu nível. E o ideal para você conseguir ter acesso ao Revar é que você tenha o prata ou o ouro. Então, se você já tem acesso ao Gov, tá ali no nível cobre, coloca mais informações que eles forem pedindo para você ter acesso aí ao Revar, esse programinha auxiliar. E por que isso é um ponto negativo? Porque muita gente vai fazer confusão e vai falar, por que eu não tô tendo acesso? O problema é comigo. E às vezes é só falta de ir lá e cadastrar. Qual que é o segundo BO? Questão dos 10 dias para lançar as operações. Por quê? Porque tem os abençoados da vida que deixa para fazer as operações em bolsa no último dia útil do ano. E aí vai levar dias para isso cair lá no Revar. E outra coisa, lembra que saiu, já tem acho que 2 anos, a declaração pré-preenchida para os investimentos de renda variável? Ela já existia, mas não para os investimentos de renda variável. Isso a gente tinha que lançar manualmente. Já tem acho que 1 ou 2 anos que isso mudou. Porém,
que acontece? Não vinha 100% certinho. Então pode ser que o Revar, nesse primeiro momento, ainda tenha muitas informações complicadas. Então, que a gente vai precisar alterar ali manualmente. Por conta disso, o ideal é que a gente ainda tenha o nosso controle em mãos ali para conferir e ver se está certinho. Por quê? Porque se alguma coisa ficar errado, quem se lasca não é o programa, infelizmente é a gente, que não conferiu na hora que deveria ter conferido. E aí pode até cair na malha fina por conta de bobeira. Então, sim, a forma como os investidores vão ter que lidar com os impostos a partir de agora vai ser completamente diferente. Mas eu quero saber de vocês. Deixa nos comentários se vocês gostaram dessa novidade ou vocês acham que não vai funcionar na prática. Lembrando que eu vou deixar para vocês agora no final o vídeo sobre como calcular a DARF e também sobre como eu controlo os meus investimentos. Então, até mais!